Vamos iniciar mais uma live pela Metacosmo com o objetivo de promover o despertar e a expansão da consciência por meio da inteligência natural. Hoje falaremos do Deus de Einstein e do que a ciência moderna compreende quando se aproxima da ideia de Deus. Para isso, será necessário compreender o mundo abstrato, aquele que não se mede com instrumentos, mas se percebe com a consciência expandida. Será uma live repleta de filosofia cósmica e de reflexões profundas sobre o processo de expansão da consciência, inspirada em um dos maiores cientistas da história da humanidade. Mas antes de falarmos dele, convido você a entrar em uma metáfora simples e poderosa. Imagine o ser humano como uma bexiga daquelas usadas em festas de crianças. No início, ela está vazia. Dentro dessa bexiga vazia, marcamos dois pontos muito próximos um do outro. Um deles chamaremos de ponto de plenitude. O outro chamaremos de ponto de estrangulamento, o ponto onde nasce o sofrimento. Quando a bexiga está vazia, alegria e sofrimento caminham lado a lado. Não há distância real entre eles. Tudo parece misturado. Pequenas frustrações geram grandes dores. Pequenas alegrias se perdem rapidamente. Esse é o estado inicial da consciência humana. Agora imagine que começamos a colocar ar dentro da bexiga. Esse ar representa conhecimento, compreensão, consciência, percepção do todo. À medida que o ar entra, a bexiga começa a crescer. E algo fundamental acontece: os dois pontos começam a se afastar. O ponto de plenitude se expande. O ponto de estrangulamento não desaparece, mas se distancia. Quanto maior a bexiga, maior a separação entre esses pontos. Isso é evolução humana. Isso é expansão da consciência. O sofrimento continua existindo, mas já não ocupa o centro da experiência. Ele passa a ser observado, compreendido e integrado. A plenitude, por outro lado, torna-se cada vez mais acessível, mais constante, mais real. Essa metáfora funciona melhor do que falar apenas em eu e ego, porque ela mostra um processo dinâmico, mensurável em consciência, e não uma guerra interna. Não se trata de destruir o ego, mas de ampliar o campo onde ele deixa de dominar. Assim como Einstein não falava de um Deus pessoal que pune ou recompensa, mas de uma inteligência cósmica que se revela na ordem, na harmonia e na expansão do universo, essa metáfora nos conduz à mesma compreensão. Quanto mais a consciência se expande, mais nos aproximamos do que Einstein chamava de Deus. Não por crença, mas por entendimento. Não por medo, mas por lucidez. Não por submissão, mas por integração com o todo. É sobre isso que vamos falar nesta live. O Deus de Einstein. A ciência tocando mistérios sem misticismo raso. A consciência humana crescendo como uma bexiga que já não cabe mais nas antigas dores, porque agora começa a compreender o infinito. Para falar de Einstein, vamos viajar para o sul da Alemanha, na cidade de Ulm, uma pequena cidade próxima de Munique, conhecida também por abrigar a maior torre de uma catedral do mundo. Há algo profundamente simbólico nisso. A cidade onde a fé se eleva em pedra, buscando tocar o céu, é a mesma onde nasce um homem que mudaria para sempre a forma como a humanidade pensa Deus, o universo e a própria realidade. Albert Einstein nasceu em 1879, em Ulm, e faleceu em 1955, em Princeton, nos Estados Unidos. Foi matemático e físico teórico, duas dimensões que nele jamais caminharam separadas. A matemática era o idioma silencioso de sua mente. A física era o campo onde essa linguagem se tornava a visão do cosmos. Suas principais teses revolucionaram a ciência com a relatividade restrita e a relatividade geral, alterando de forma definitiva a compreensão de tempo, espaço, matéria, energia e do próprio universo. Einstein nasceu em uma família judaica não ortodoxa. Seu pai, Hermann Einstein, era comerciante e engenheiro ligado ao setor elétrico, um homem prático, inserido no mundo da técnica e da inovação. Sua mãe, Pauline Koh, era sensível, culta e profundamente ligada à música, o que marcou o filho desde cedo com uma percepção estética e harmônica da realidade. A tradição judaica corria em seu sangue como herança cultural e histórica, mas sem rigidez dogmática. Isso foi decisivo para que Einstein jamais aceitasse um Deus imposto por regras, punições ou promessas. Na infância, Einstein não era o menino prodígio que muitos imaginam. Pelo contrário, era introspectivo, silencioso, parecia distante das aulas e pouco adaptado ao modelo rígido das escolas alemãs. Há um episódio emblemático e quase doloroso em sua história. Uma professora chamou sua mãe para uma conversa e afirmou, sem cuidado algum, que o menino tinha problemas de aprendizado,
que não acompanhava os colegas e que dificilmente teria sucesso na vida acadêmica ou profissional. Para aquele sistema educacional, Einstein era um fracasso em formação. Imagine o impacto disso em uma mãe. Imagine ouvir que seu filho não teria futuro. O que aquela professora não conseguia perceber era que aquela criança não pensava em linha reta. A mente de Einstein operava por imagens, por experiências mentais, por perguntas profundas que não cabiam em respostas prontas. Enquanto a escola exigia memorização, ele buscava sentido. Enquanto pediam obediência, ele buscava coerência. A famosa fórmula da equivalência massa-energia é pura genialidade. Desde muito cedo, Einstein demonstrava fascínio pelo invisível. Uma simples bússola, ainda criança, foi suficiente para despertá-lo para a ideia de forças ocultas que organizam o mundo. Aquilo o marcou profundamente. Se algo invisível podia orientar uma agulha, o que mais estaria agindo silenciosamente por trás da realidade visível? Esse desencontro com o ensino tradicional não o atrasou. Pelo contrário, libertou sua mente. Einstein cresceu questionando autoridades, rejeitando dogmas e desconfiando de verdades absolutas. Essa postura o conduziu a romper com a física clássica e, ao mesmo tempo, a formular uma nova visão de Deus. Não um Deus pessoal, religioso ou moralista, mas uma inteligência cósmica que se manifesta na ordem, na harmonia e na racionalidade do universo. É dessa origem carregada de tensão, sensibilidade, rejeição e genialidade silenciosa que nasce o Deus de Einstein. Um Deus que não exige fé cega, mas compreensão lúcida. Um Deus que não se encontra em templos, mas nas leis profundas que sustentam o cosmos. Um Deus que se revela quando a consciência humana se expande o suficiente para perceber o todo. Mas para falar do Deus de Einstein, não podemos deixar de mencionar Baruch Spinoza. Sem ele, a visão cósmica que inspirou Einstein simplesmente não existiria. Spinoza nasceu em 1632, em Amsterdã, na Holanda, e faleceu em 1677, em Haia. Foi filósofo, pensador radical e silencioso, descendente de judeus sefarditas expulsos da Península Ibérica. Sua família carregava no sangue a dor do exílio, da perseguição religiosa e da tentativa constante de sobreviver entre culturas hostis. Essa herança marcou profundamente sua relação com Deus, não como consolo emocional, mas como problema filosófico central. Desde jovem, Spinoza demonstrava uma inteligência rara e inquieta. Estudioso profundo das escrituras judaicas, logo começou a fazer perguntas que ninguém queria ouvir. Questionava a ideia de um Deus pessoal, que escolhe povos, pune pecadores e interfere arbitrariamente na história humana. Para ele, esse Deus era uma projeção humana, não a realidade última. Essas ideias lhe custaram caro. Ainda jovem, Spinoza foi expulso da comunidade judaica de Amsterdã por meio de um érem severo, um banimento religioso absoluto. Foi isolado socialmente, rejeitado por sua própria origem, tratado como herege. Poderia ter recuado. Poderia ter se calado. Não o fez. Escolheu uma vida simples, quase invisível, trabalhando como polidor de lentes, sobrevivendo com pouco, mas preservando algo que considerava inegociável, a liberdade de pensar. É nesse silêncio, nesse afastamento do mundo, que nasce uma das ideias mais explosivas da história do pensamento humano. Spinoza afirma que Deus não está fora do mundo. Deus não cria o universo como um artesão cria um objeto. Deus é o próprio universo. Deus é a substância única, infinita, eterna, que se expressa em tudo que existe. Deus sive natura. Deus ou natureza. Não dois. Um só. Essa afirmação implode séculos de teologia. Não existe um Deus separado observando a criação. Tudo o que é, está em Deus. Tudo o que acontece segue leis necessárias. Não há milagre que viole a ordem do real. O que chamamos de milagre é apenas ignorância das leis profundas da natureza. Essa visão muda tudo. Muda a ética, porque o bem e o mal deixam de ser ordens divinas e passam a ser compreendidos como graus de consciência. Muda a ciência, porque estudar a natureza passa a ser, ao mesmo tempo, estudar Deus. Muda o ser humano, que deixa de ser servo e passa a ser parte integrante do todo. Avançamos então para o início do século XX. A ciência começa a ruir por dentro. O tempo deixa de ser absoluto. O espaço deixa de ser fixo. A matéria se curva. A realidade já não obedece às certezas clássicas. É nesse cenário que surge Albert Einstein. E quando perguntam a ele se acredita em Deus, sua resposta não é religiosa, nem ateísta.
Ele responde que acredita no Deus de Spinoza. Um Deus que se revela na harmonia racional do que existe, não um Deus que se ocupa do destino e das ações morais dos homens. Einstein encontra em Spinoza a linguagem filosófica para aquilo que sua ciência estava revelando. Um universo ordenado, inteligente, profundo, sem arbitrariedade. A ciência deixa de ser inimiga de Deus e passa a ser o caminho mais elevado para compreendê-lo. Não há ruptura entre razão e espiritualidade. Há integração. Essa mudança é sísmica. As estruturas da ciência e da religião começam a se deslocar. O Deus externo começa a morrer. O Deus cósmico começa a nascer. Não como crença, mas como compreensão. Não como dogma, mas como inteligência. É nesse ponto da história que o Deus de Einstein deixa de ser uma ideia abstrata e se torna um chamado profundo à expansão da consciência humana. A partir dessa base, a visão do Deus de Einstein avança para um ponto decisivo que altera não apenas a ciência, mas a posição existencial do ser humano diante do universo. Não se trata mais de discutir se Deus existe ou não, mas de compreender o tipo de realidade em que estamos inseridos. Quando Einstein fala de religiosidade cósmica, ele não está criando uma nova religião, mas apontando para uma experiência intelectual e sensível profunda. É o sentimento que surge quando a mente humana percebe que existe uma ordem inteligível por trás do caos aparente. Não é devoção, é assombro lúcido. Não é fé cega, é reverência racional diante da coerência do todo. Nesse ponto, a ciência deixa de ser uma simples ferramenta técnica e passa a ocupar um lugar quase sagrado. Investigar as leis do universo torna-se um ato de aproximação do divino. Cada equação correta, cada teoria coerente, cada simetria revelada é uma fresta por onde a inteligência humana toca a inteligência do cosmos. É por isso que Einstein via a matemática e a física como linguagens privilegiadas dessa aproximação. A famosa afirmação de que Deus não joga dados não é uma negação simplista do acaso, mas uma defesa apaixonada da inteligibilidade do universo. Para Einstein, aceitar um universo governado apenas por probabilidades aleatórias significava romper com a ideia de ordem profunda. Sua resistência à interpretação dominante da mecânica quântica nasce desse compromisso quase espiritual com a harmonia das leis naturais. Aqui é que a teoria da relatividade de Einstein e o seu termo quanta de luz casa com a teoria quântica desenvolvida por cientistas como Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e outros. Aqui ocorre a grande virada histórica do início do século XX. A ciência deixa de ser apenas mecanicista e passa a tocar o mistério sem abandoná-lo ao obscurantismo. O cosmos não é mais visto como uma máquina fria, mas como um organismo racional, coerente e elegante. Deus deixa de ser um legislador externo e passa a ser compreendido como a própria estrutura que sustenta tudo o que existe. O físico Niels Bohr desafiou a frase Deus não joga dados, provocando, Einstein, pare de dizer a Deus o que fazer para defender a probabilidade quântica, colocando ordem versus incerteza. Anos mais tarde, Stephen Hawking disse, Deus não só joga dados, como às vezes nos confunde jogando-os onde ninguém pode vê-los. É a consagração do universo regido por probabilidades. Essa mudança desloca o ser humano de uma posição infantil diante do sagrado para uma posição madura. Não há mais promessas de recompensa nem ameaças de punição. Há responsabilidade, compreensão e pertencimento. O ser humano não obedece a Deus. Ele participa do todo. Ele estuda Deus quando estuda a natureza. Ele honra Deus quando expande a própria consciência. O Deus de Einstein não consola, não salva, não intervém. Mas ele inspira. Ele convoca a mente humana a crescer, a compreender, a abandonar superstições e a assumir o desafio de pensar grande. É um Deus que exige coragem intelectual. Um Deus que não se encontra em templos, mas na clareza das leis, na beleza das equações e na harmonia silenciosa do universo. É exatamente nesse ponto que a ciência moderna, ao invés de matar Deus, acaba por libertá-lo das formas estreitas em que foi aprisionado. O Deus de Einstein não é o fim da espiritualidade. É o seu amadurecimento. É o convite para que a consciência humana deixe de implorar respostas e comece a compreendê-las. Dentro dessa compreensão do Deus de Einstein, torna-se inevitável avançar para um ponto ainda mais profundo, onde ciência, consciência e conhecimento deixam de ser apenas análise e passam a exigir uma outra dimensão de operação da mente humana. Aqui surge a intuição, não como algo místico ou nebuloso, mas como um estágio superior do próprio processo científico. No início do século XX, algo silencioso e decisivo aconteceu na história da ciência. A humanidade atravessou um limiar. Até então,
A ciência era quase exclusivamente analítica. No século XIX, o cientista sério era aquele que dissecava os fatos, fragmentava a realidade, analisava cada parte isoladamente. A inteligência operava na horizontal. Tudo precisava ser explicado passo a passo, peça por peça. Fora disso, não havia legitimidade científica. Com Einstein e com o nascimento da física moderna, especialmente a partir da era atômica, essa estrutura começou a ruir. Não porque a análise estivesse errada, mas porque se mostrou insuficiente. Os próprios grandes cientistas passaram a admitir algo decisivo: a análise é necessária, mas não basta. Era preciso construir uma superestrutura intuitiva sobre uma base analítica sólida. A análise funciona como um alicerce horizontal. É o trabalho do intelecto, do ego racional, da mente que mede, compara, classifica. Mas sobre esse alicerce começa a se erguer uma torre vertical. Essa torre é a intuição. Não a intuição emocional ou instintiva, mas uma intuição cósmica, capaz de apreender o todo antes das partes. É exatamente nesse ponto que a visão do Deus de Einstein ganha densidade. A inteligência analítica consegue descrever as leis do universo. A intuição permite percebê-las como expressão de uma ordem maior. A análise mede o cosmos. A intuição o reconhece. Essa transição marca uma diferença essencial entre talento e genialidade. O talento opera na análise. Ele é brilhante dentro do plano horizontal. Resolve problemas, aprimora teorias, avança tecnicamente. A genialidade nasce quando a consciência ultrapassa o ego intelectual e toca o centro. Quando isso acontece, o conhecimento não vem mais da periferia para o centro, mas do centro para a periferia. A intuição começa no núcleo do ser e se projeta para o intelecto. Não substitui a análise, mas a orienta. É por isso que as grandes descobertas não surgem apenas do acúmulo de dados, mas de saltos de compreensão. Einstein não chegou à relatividade somando informações, mas realizando experiências mentais intuitivas que depois foram rigorosamente formalizadas pela matemática. Existe a sensação comum de que a intuição vem de fora, como se algo externo invadisse a mente humana. Essa percepção é antiga. Os gregos chamavam essa força de gênio, uma entidade cósmica que sussurrava ideias aos artistas, músicos e filósofos. Mas dentro da visão que estamos construindo, isso se inverte. A intuição não vem de fora. Ela emerge do centro quando o ego deixa de bloquear o acesso ao todo. Aqui está o elo mais profundo com o Deus de Einstein. Se Deus é a ordem inteligente do universo, então a intuição é o ponto de contato entre a consciência humana e essa ordem. Não é revelação sobrenatural. É alinhamento. Não é milagre. É sintonia. A ciência do futuro, que já começou a nascer no século XX, não abandona a análise. Ela a integra. A horizontalidade do intelecto permanece como base. Mas a verticalidade da intuição passa a orientar o olhar. É nesse movimento que a ciência deixa de ser apenas explicação e se transforma em compreensão. O Deus de Einstein não se revela apenas nas equações, mas no instante silencioso em que a mente humana percebe a coerência do todo antes mesmo de prová-la. É nesse ponto que ciência e consciência se encontram. Não para acreditar, mas para compreender. Há um exemplo simbólico e profundamente pedagógico dessa compreensão da intuição no coração de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Ali está a estátua de Verdi, representada de forma curiosa, o compositor à frente, concentrado, e atrás dele um pequeno anjo, como se estivesse soprando a música em seus ouvidos. Essa imagem materializa uma ideia antiga e muito difundida ao longo da história, a de que a inspiração vem de fora, de uma entidade cósmica, de um gênio externo que invade o artista, o cientista ou o poeta e lhe dita a obra. Essa concepção é compreensível, mas incompleta. Ela pertence a uma visão primitiva do gênio. A intuição não é uma invasão de fora para dentro. Ela é uma erupção de dentro para fora. Toda inspiração nasce no centro do ser. Toda revelação emerge de um ponto interno profundo que podemos chamar de eu cósmico. Dentro de cada ser humano existe o cosmos em miniatura. Somos microcosmos refletindo o macrocosmos. O universo não está apenas nos astros. Ele pulsa silenciosamente no interior de cada consciência. Por isso, a intuição não vem do macrocosmo para nos invadir. Ela brota do nosso próprio centro. O que acontece é um despertamento. Algo que sempre esteve ali, adormecido, rompe a superfície e se torna consciente. É como uma semente enterrada que, em determinado momento, encontra condições para germinar.
Nada foi trazido de fora. Apenas aquilo que estava latente se manifestou. Esse ponto é decisivo para a compreensão do Deus de Einstein dentro do tema da live. O Deus transcendente, externo, separado do mundo, permanece para nós como um X. Nada sabemos dele. O que podemos conhecer é o Deus imanente, aquele que se expressa na ordem do universo e também no centro da consciência humana. Quando uma intuição surge de repente, como um lampejo no meio da noite, a impressão psicológica é de que algo veio de fora. Mas, na realidade, foi o centro que eclodiu. Foi o eu profundo que atravessou o ego. Para tornar isso mais claro, imagine uma figura simples. Um grande círculo representa a totalidade do ser humano. A maior parte desse círculo não está iluminada. Essa área corresponde ao extraconsciente, aquilo que existe em nós, mas do qual não temos consciência. Não se trata de inconsciência no sentido de ausência, mas de um campo ativo que opera fora do alcance do ego. Dentro desse grande círculo há um pequeno segmento claro, estreito, quase tímido. Esse é o ego consciente. É nele que pensamos, analisamos, decidimos e acreditamos viver. Mas ele representa uma parcela mínima da nossa totalidade. A intuição acontece quando algo do extraconsciente atravessa essa fronteira e alcança o ego. O que antes era desconhecido torna-se conhecido. O que estava em silêncio ganha forma. Não houve análise prévia. Não houve raciocínio passo a passo. Houve compreensão direta. Esse é o salto da genialidade. A ciência do século XX começou a reconhecer esse processo. Einstein não criou suas teorias apenas por análise linear. Ele utilizou experiências mentais intuitivas profundas e depois as traduziu em linguagem matemática. A intuição não substitui a análise, mas a precede e a orienta. Ela nasce no centro e se projeta para a periferia. Quando compreendemos isso, a estátua de Verdi ganha um novo significado. O anjo não sopra de fora. Ele simboliza aquilo que emerge de dentro. A inspiração não é um presente externo concedido a poucos escolhidos. É o despertar de uma dimensão interna que existe em todos, mas que poucos acessam conscientemente. É nesse ponto que ciência, consciência e espiritualidade se unem de forma madura. Não há invasão sobrenatural. Há expansão do campo consciente. O Deus imanente se revela quando o ser humano silencia o ego e permite que o centro fale. Não como voz, mas como clareza. Não como dogma, mas como compreensão do todo. Aquele desenho que descrevemos antes ajuda a compreender exatamente o que acontece neste ponto decisivo do conhecimento. O grande círculo representa a totalidade do ser. A pequena faixa clara é a ego-consciência, onde operam a lógica, a análise e o pensamento linear. O restante, vasto e silencioso, é o extraconsciente. Quando algo desse campo mais amplo atravessa repentinamente a fronteira e alcança o espaço iluminado do ego, surge aquilo que chamamos de intuição, inspiração ou revelação. A sensação psicológica é clara. Parece que algo veio de fora. Mas veio apenas de fora do campo consciente, não de fora do ser. A intuição nasce quando o centro rompe a periferia. É uma erupção interna. Nada foi acrescentado. Algo foi despertado. Albert Einstein compreendia isso com absoluta lucidez. Ele afirmava que as leis fundamentais do universo não podem ser descobertas pela análise lógica, mas apenas pela intuição. A análise é indispensável, mas ela é apenas a base. É o alicerce horizontal. Sobre esse alicerce, precisa surgir a verticalidade. Sem ela, a ciência fica presa ao detalhe e perde o todo. Durante séculos, os cientistas se contentaram com a base horizontal. No início do século XX, isso muda radicalmente. A ciência passa a admitir abertamente aquilo que antes seria considerado heresia intelectual. A revelação passa a ser reconhecida como parte legítima do processo científico. Não como misticismo, mas como uma etapa real da descoberta. Einstein descrevia esse processo com simplicidade desconcertante. Ele dizia que pensava dezenas de vezes, analisava, calculava, esgotava todas as possibilidades racionais e nada acontecia. Então ele parava. Silenciava. Abandonava o pensamento. Suspendia o ego pensante. Entrava num estado de quietude profunda. E nesse silêncio, a verdade se apresentava. Não como argumento, mas como evidência direta. Foi exatamente assim que surgiu a mais famosa equação da história da ciência. Quando Einstein tinha 26 anos, na Escola Politécnica da Suíça,
ele escreveu I igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Essa fórmula afirma que massa e energia não são coisas distintas, mas expressões diferentes da mesma realidade. A matéria é energia condensada. A energia é matéria em estado liberado. O que parecia sólido e separado revela-se dinâmico e interconectado. Essa descoberta não nasceu de uma dedução lógica passo a passo. Ela surgiu como um relâmpago de compreensão. O próprio Einstein reconhecia que, no momento em que escreveu a equação, não sabia plenamente o que estava escrevendo. Ele sabia que era verdadeiro, mas não conseguia explicar o porquê em termos finais. E nunca explicou completamente. Porque a intuição é assim. Ela é absolutamente clara no que revela, mas obscura no modo como se forma. A equação não é apenas uma relação física. Ela revela uma unidade profunda do real. Tudo o que existe é manifestação de uma mesma essência. A separação entre matéria e energia desaparece. O universo deixa de ser um conjunto de coisas isoladas e passa a ser um campo único de transformação contínua. É exatamente aqui que o Deus de Einstein se torna evidente. Não como símbolo, não como metáfora, mas como presença objetiva na estrutura da realidade. Esse Deus não está fora do universo. Ele se expressa na equivalência, na unidade, na coerência absoluta entre aquilo que parecia distinto. A fórmula não fala sobre Deus. Ela o revela na ordem que sustenta tudo. A intuição que levou a essa equação não foi um acaso psicológico. Foi o encontro entre o silêncio interior e a ordem cósmica. Quando o ego se cala, o centro fala. Quando a mente abandona o controle, a totalidade se manifesta. Nesse instante, ciência e consciência se fundem. O que Einstein nos mostra é que o conhecimento mais elevado não nasce do esforço extremo, mas da rendição ao silêncio depois do esforço. A análise constrói o chão. A intuição revela o céu. E quando os dois se encontram, o ser humano toca o núcleo da realidade e compreende, sem palavras, que o universo pensa. Quando Einstein afirma que, à medida que a matemática se aproxima do concreto ela perde certeza, e quanto mais preserva a certeza mais permanece no abstrato, ele está delimitando uma fronteira decisiva entre dois níveis de conhecimento. A análise lida com fatos. A intuição acessa a realidade. Fatos são mensuráveis, localizados no tempo e no espaço. A realidade é anterior a isso. Ela não depende de onde nem de quando. Ela simplesmente é. Essa distinção ajuda a compreender por que a matemática, enquanto permanece no plano abstrato, parece absoluta, e quando desce para o mundo dos fatos passa a trabalhar com aproximações. A certeza não se perde por erro, mas por contato com a concretização. O concreto nunca é total. Ele é sempre parcial. É nesse mesmo eixo que surge Carl Gustav Jung, nascido em 1875, em Quesville, na Suíça, e falecido em 1961, em Kuznast, também na Suíça, psiquiatra e psicoterapeuta, fundador da psicologia analítica, com contribuições centrais como o inconsciente coletivo, os arquétipos, os tipos psicológicos e a sincronicidade. Jung nasce praticamente na mesma região cultural de Einstein, às margens do Lago de Constança, a poucas dezenas de quilômetros de Ulm. Essa proximidade geográfica não é mero detalhe. A própria geografia molda estados de consciência, algo que hoje compreendemos com clareza dentro daquilo que chamamos de geonoética, mas sem nos afastarmos da essência do tema. Einstein e Jung caminham por trilhas diferentes, mas tocam o mesmo núcleo. Einstein revela a ordem do universo na linguagem da equivalência. Jung revela a ordem da psique na linguagem dos símbolos. Um mostra que matéria e energia são expressões de uma mesma realidade. O outro mostra que consciência e profundezas psíquicas pertencem a um mesmo campo. Ambos desmontam a ilusão de que acumular fatos produz sentido. Aqui se torna evidente a separação entre o mundo dos fatos e o mundo dos valores. Fatos podem ser analisados indefinidamente, mas nenhuma soma de fatos gera valor. Valor não é mensurável. Valor emerge de outra região da consciência. Jung demonstra que essa região não é construída pelo ego. Ela preexiste. Ela se manifesta quando o ego se aquieta. Essa compreensão já estava presente há milênios na Bhagavad Gita, um dos textos centrais da filosofia indiana. A narrativa se organiza em torno da Batalha de Kurukshetra, mas o essencial não é o evento histórico. O essencial é a realidade que a cena expressa. Arjuna, diante do conflito, entra em colapso não por falta de informação, mas por excesso de fatos sem sentido.
Krishna não lhe oferece dados. Oferece clareza. Não descreve o mundo externo. Revela o eixo interno a partir do qual o mundo pode ser enfrentado. Quando um pensador ocidental pergunta se a batalha aconteceu em um lugar e em um tempo específicos, a resposta oriental desmonta a confusão típica do pensamento analítico. A batalha é real, mas não é um fato histórico no sentido comum. Ela é uma realidade permanente da condição humana. A realidade não precisa ter ocorrido em um ponto do espaço ou em um momento do tempo para ser verdadeira. Os fatos pertencem ao tempo e ao espaço. A realidade está além deles. É exatamente isso que Einstein aponta quando diz que do mundo dos fatos não há caminho direto para o mundo dos valores. Valores não nascem da análise. Eles emergem da intuição. A análise descreve o que é. A intuição revela o que significa. A soma de fatos não produz realidade, assim como a soma de zeros não produz unidade. O matemático intui realidades. O físico analisa fatos. Um trabalha mais próximo do eixo abstrato, o outro mais próximo da concretização. Ambos são necessários, mas não são equivalentes. A base horizontal sustenta, mas não eleva. A elevação acontece quando a consciência abandona momentaneamente o esforço analítico e mergulha no silêncio. Foi assim com Einstein. Foi assim com Jung. Foi assim com os sábios da Índia. A intuição não é fantasia, nem crença, nem invasão externa. Ela é a revelação direta da realidade quando o centro se manifesta. E é por isso que a certeza mais profunda não nasce do acúmulo de análises, mas do instante em que a mente se cala e a totalidade se torna evidente. Dentro dessa mesma lógica, há um episódio decisivo que ilumina com precisão o modo como Einstein compreendia a relação entre certeza, prova, razão e intuição. Trata-se do eclipse solar observado no fim da década de 1910, quando Albert Einstein estava em Londres. O eclipse foi total. Em pleno meio do dia, a luz desapareceu de tal forma que o ambiente mergulhou numa escuridão quase noturna. Animais reagiram como se a noite tivesse chegado. Esse fenômeno não foi apenas curioso. Ele criou a condição necessária para algo muito mais profundo. Durante o eclipse, tornou-se possível observar estrelas próximas ao Sol, algo normalmente invisível pela intensidade da luz solar. Expedições científicas foram enviadas a pontos estratégicos do planeta para registrar o fenômeno. Um grupo foi à Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné, na África. Outro grupo foi a Sobral, no Ceará. As fotografias obtidas nesses locais mostraram algo que abalou a física clássica. A luz das estrelas não seguia uma linha reta ao passar próxima ao Sol. Ela se curvava. Era desviada pela presença da massa solar. Aquilo que para muitos foi uma surpresa experimental, para Einstein não foi. Quando um fotógrafo parabenizou dizendo que sua teoria finalmente estava provada, a resposta foi desconcertante. Ele perguntou por que aquilo não seria certo antes. Para Einstein, a certeza não nasce da prova. A prova apenas confirma algo que já é certo para quem intuiu a estrutura da realidade. Esse ponto é essencial. A prova não cria a verdade. Ela serve para justificar a verdade diante de quem ainda não a percebeu. A certeza profunda antecede qualquer evidência empírica. Ela não vem do acúmulo de dados, mas de uma apreensão direta da ordem do real. É por isso que Einstein podia sustentar suas ideias com serenidade mesmo antes de qualquer confirmação observacional. Aqui surge uma distinção que costuma ser confundida desde a Grécia Antiga. Intelecto não é razão. O intelecto analisa, separa, mede, compara. A razão, no sentido mais profundo, é intuitiva. É o logos. É o eixo interno que apreende o todo sem precisar desmontá-lo em partes. A tradição grega original compreendia isso com clareza, mas ao longo do tempo a razão foi reduzida ao intelecto, e a intuição passou a ser vista como algo suspeito ou inferior. O eclipse nos ajuda a entender isso de forma concreta. Os instrumentos captaram imagens. Os cálculos confirmaram desvios. Mas a compreensão da curvatura da luz não nasceu das fotografias. Elas apenas tocaram o mundo dos fatos. A realidade já estava clara no campo intuitivo de Einstein. O fato apenas entrou em alinhamento com ela. Essa mesma dinâmica aparece fora da ciência acadêmica. Há pessoas simples, às vezes incultas, que possuem uma intuição aguda da realidade espiritual. Não sabem provar nada. Não sabem explicar nada. Mas sabem. A certeza está lá. Santos, místicos, homens e mulheres que nunca passaram por academias ou laboratórios,
muitas vezes demonstraram uma convicção inabalável sobre a vida, o sentido e o sagrado. Não porque analisaram, mas porque tocaram o centro. A matemática profunda e a mística autêntica se aproximam exatamente aqui. Ambas operam num campo onde a certeza antecede a demonstração. A diferença é apenas de linguagem. Uma fala em estruturas universais. A outra fala em experiências interiores. Mas a fonte é a mesma. Isso não significa desprezar a análise. A análise faz parte da natureza humana. Ela surge cedo, na periferia da consciência. A intuição surge mais tarde, quando o centro começa a se manifestar. Existem formas diferentes de intuição. Há uma intuição pré-analítica, comum em povos simples ou em crianças, antes que o intelecto se imponha. E há uma intuição pós-analítica, aquela que nasce depois de atravessar toda a análise e superá-la. Os grandes cientistas do início do século XX pertencem a esse segundo grupo. A confusão moderna nasce quando se acredita que apenas o mundo concreto dos fatos é real. Os fatos acontecem em um lugar e em um tempo. A realidade não precisa disso. Ela existe independentemente de quando e onde. Os fatos são fragmentos. A realidade é estrutura. Os fatos podem ser analisados indefinidamente. A realidade só pode ser intuída. É por isso que a intuição atravessa todos os campos. Ela aparece na ciência, na filosofia, na espiritualidade, na ética. Não é um dom concedido a poucos escolhidos. Ela é uma potência humana universal. Todos a possuem. O que muda é o grau de cultivo. Em muitos, ela permanece adormecida. Em outros, começa a eclodir. Em poucos, ela se torna eixo de vida. Quando isso acontece, a pessoa passa a distinguir claramente entre intelecto e razão. Entre análise e intuição. Entre fato e realidade. E nesse ponto, torna-se possível compreender o Deus de Einstein não como objeto de crença, mas como ordem viva que se revela quando o ser humano ultrapassa a periferia do pensamento e permite que o centro fale. Dentro dessa mesma linha de compreensão, surge uma figura decisiva do mundo moderno, Thomas Edison. Nascido em 1847, em Milan, no estado de Ohio, Estados Unidos, e falecido em 1931, em West Orange, New Jersey, foi inventor e empresário, responsável por avanços fundamentais na eletricidade, na iluminação elétrica, no fonógrafo e em inúmeros sistemas que moldaram a vida cotidiana contemporânea. A história de Edison é marcada por um traço essencial: ele era profundamente intuitivo, embora jamais tenha desprezado a análise. Pelo contrário, Edison analisava até o limite. Testava, repetia, errava, corrigia, insistia. Mas havia um ponto em que ele sabia que o intelecto sozinho não atravessava o limiar final. Ele próprio dizia que precisava de 90% de esforço para alcançar 10% de inspiração. O esforço era a análise. A inspiração era o salto. Quando Edison afirmava isso, ele não estava fazendo poesia. Estava descrevendo um método real de descoberta. Pensar intensamente, esgotar o intelecto, e depois suspender o pensamento. Nesse momento de silêncio, algo diferente entrava em ação. A intuição surgia. Não como opinião, mas como clareza repentina. O mesmo movimento descrito por Einstein, apenas com outra linguagem e outra proporção. Einstein falava em 99% de análise e 1% de revelação. Edison falava em 90% de análise e 10% de inspiração. A porcentagem varia, mas o princípio é idêntico. A descoberta verdadeira não nasce apenas do acúmulo de dados. Ela nasce quando o esforço analítico prepara o terreno para que a intuição se manifeste. Aqui aparece um ponto decisivo para a compreensão da evolução humana. A análise intelectual é o início do caminho. Ela é necessária, estruturante, inevitável. Mas se o processo não culmina na intuição, ele permanece incompleto. Uma humanidade que fica presa apenas à análise corre o risco de produzir tecnologia sem sentido, poder sem direção e conhecimento sem sabedoria. É nesse ponto que a mensagem de Jesus se aproxima de forma surpreendente do Deus de Einstein. Quando Jesus afirma no Evangelho, vós sois deuses e a Escritura não pode ser anulada, ele não está concedendo um título simbólico nem criando uma metáfora religiosa. Ele está apontando para uma realidade interior. Há no ser humano um centro que participa da ordem divina. Não um Deus pessoal separado, mas uma presença imanente que se manifesta quando a consciência desperta. Essa afirmação se alinha diretamente à ideia de que a intuição não vem de fora,
mas eclode de dentro. O Deus de Einstein não intervém, não julga, não recompensa. Ele se revela na ordem, na coerência e na inteligibilidade do universo. A mensagem de Jesus, nesse ponto, não contradiz essa visão. Ela a aprofunda. O reino não está fora. Está dentro. A fonte não está distante. Está no centro. Edison acessava essa fonte quando suspendia o pensamento depois do esforço extremo. Einstein acessava essa fonte quando mergulhava no silêncio após esgotar a análise. Jesus apontava essa mesma fonte quando falava do Pai que habita no interior. Linguagens diferentes. Contextos diferentes. Um mesmo eixo. A intuição, portanto, não é privilégio de cientistas nem de místicos. Ela é uma potência humana universal. Alguns a acessam pela ciência. Outros pela espiritualidade. Outros pela criação artística. O caminho pode variar, mas o princípio é o mesmo. A análise prepara. A intuição revela. É assim que a mensagem do Deus de Einstein se amplia. Não como negação da tradição espiritual, mas como seu amadurecimento. O divino deixa de ser algo externo a ser temido ou implorado e passa a ser uma ordem viva a ser compreendida e vivida. Quando isso acontece, ciência, consciência e espiritualidade deixam de competir. Elas se integram no ponto onde o ser humano reconhece que a verdade mais profunda não se prova apenas. Ela se intui. Depois dessa travessia profunda pelo Deus de Einstein, a ciência não recua. Ela avança. E ao avançar, encontra outras vozes que, cada uma a seu modo, continuam apontando para a mesma direção. Uma dessas vozes é a de Carl Sagan, nascido em 1934, em Nova York, Estados Unidos, e falecido em 1996, em Seattle, também nos Estados Unidos, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico e pensador que soube falar do universo sem empobrecê-lo espiritualmente. Sagan não era um cientista enclausurado em equações. Ele tinha algo raro, a capacidade de contemplação cósmica aliada ao rigor intelectual. Quando falava do universo, sua linguagem não era fria. Era reverente. Ele não tratava o cosmos como um amontoado de objetos, mas como um processo grandioso, coerente e profundamente significativo. Ao ser questionado sobre Deus, Sagan não recorreu à negação simplista nem à afirmação religiosa tradicional. Ele fez algo muito mais refinado. Disse que, se por Deus entendermos um conjunto de leis físicas que governam o universo, então certamente esse Deus existe. Essa frase é decisiva. Ela desloca a discussão do campo da crença para o campo da compreensão, exatamente como havia feito Einstein décadas antes. Assim como Einstein, Sagan rejeitava um Deus antropomórfico, preocupado com destinos individuais, recompensas e punições. Mas isso não o levava ao vazio. Pelo contrário, o que ele via era um universo profundamente ordenado, inteligível, elegante, capaz de gerar estrelas, galáxias, vida e consciência. Para Sagan, o fato de sermos feitos do mesmo material das estrelas não era apenas um dado científico. Era uma revelação existencial. Nesse ponto, sua visão se aproxima diretamente da de Einstein. Ambos percebem que o sagrado não está fora da natureza. Está na própria estrutura da realidade. Não há necessidade de um agente externo interferindo no cosmos. A grandeza está no próprio funcionamento do universo. Nas leis que se mantêm, na coerência que atravessa bilhões de anos, na possibilidade de a matéria se organizar a ponto de refletir sobre si mesma. Quando Sagan fala do cosmos, ele fala também do ser humano. Não como centro privilegiado da criação, mas como expressão dela. Somos uma forma do universo conhecer a si mesmo. Essa ideia carrega a mesma intuição fundamental do Deus de Einstein. O divino não está separado. Ele se manifesta na inteligibilidade do todo e no surgimento da consciência dentro desse todo. Há emoção nisso. Uma emoção silenciosa, lúcida, madura. Não é êxtase religioso. É assombro racional. É perceber que não estamos perdidos em um caos sem sentido, mas inseridos em uma ordem vastíssima, da qual fazemos parte. Essa percepção não exige fé cega. Exige abertura de consciência. Sagan entendia que a ciência, quando se limita ao ceticismo estreito, empobrece a experiência humana. Mas também sabia que, quando se rende a dogmas, perde sua força. O caminho que ele aponta é o mesmo que Einstein trilhou. Uma ciência que não mata o mistério, mas o aprofunda. Uma ciência que não infantiliza o ser humano, mas o convida à responsabilidade cósmica.
Nesse sentido, o Deus de Einstein não termina em Einstein. Ele continua vivo em pensadores como Carl Sagan, que souberam olhar para o céu estrelado e, ao invés de negar o sagrado, reconhecer nele a expressão mais alta da ordem, da beleza e da inteligência do universo. Não um Deus que fala. Um Deus que se revela no silêncio das leis que sustentam tudo o que existe. À medida que nos aproximamos do mundo contemporâneo, a pergunta sobre Deus não desaparece da ciência. Ela apenas muda de linguagem. Já não se apresenta como dogma religioso, mas como inquietação diante da precisão, da ordem e da inteligibilidade do universo. Entre os cientistas atuais que retomam esse debate está Willis Sun, astrofísico ligado à Universidade de Harvard, nascido em 1964, em Malásia, pesquisador na área de astrofísica estelar e cosmologia. Sua reflexão parte de um ponto que a ciência moderna não consegue ignorar: o ajuste fino do universo. As constantes físicas e matemáticas possuem valores extremamente específicos. Pequenas variações tornariam impossível a existência de estrelas, átomos estáveis, química complexa e, consequentemente, vida. Para Sun, essa precisão não aponta para o acaso cego, mas para uma racionalidade subjacente, algo que ele descreve como um Deus matemático, não no sentido religioso tradicional, mas como uma inteligência organizadora expressa nas leis do cosmos. Esse argumento toca diretamente o coração do debate contemporâneo. A improbabilidade estatística de um universo funcional, capaz de gerar consciência, desafia a ideia de que tudo seja fruto de combinações aleatórias. Princípios matemáticos clássicos, como os associados a Émile Borel, mostram que certas probabilidades são tão absurdamente pequenas que, na prática, equivalem ao impossível. Não se trata de negar a ciência, mas de levá-la até suas últimas consequências. Outro nome que surge nesse contexto é Marcos Eberlin, nascido em 1961, em Campinas, Brasil, químico, professor e pesquisador em espectrometria de massas. Sua abordagem se apoia no argumento cosmológico da primeira causa. Se todo efeito possui uma causa, então o próprio universo, que teve um início, não pode ser causa de si mesmo. Isso leva à ideia de uma causa primeira não causada. Para Eberlin, essa causa não é um Deus mitológico, mas uma inteligência originária que antecede espaço, tempo e matéria. A discussão se amplia ainda mais quando entra no campo da neurociência. Jordan Grafman, nascido em 1952, nos Estados Unidos, neuropsicólogo e pesquisador em funções cognitivas, argumenta que a experiência de Deus possui base neural. Isso não invalida a experiência espiritual. Pelo contrário, mostra que a vivência do sagrado está inscrita na própria arquitetura do cérebro humano. A afirmação de que Deus existe no cérebro não reduz Deus a um fenômeno químico, mas indica que o ser humano possui estruturas internas capazes de acessar sentido, transcendência e valor. Esse ponto é frequentemente mal compreendido. Alguns veem nisso uma negação de Deus. Outros enxergam uma confirmação. Dentro da visão que estamos construindo, trata-se de coerência. Se o universo é ordenado por leis racionais e o ser humano emerge desse mesmo universo, é natural que sua mente seja capaz de perceber essa ordem, não apenas por análise, mas também por intuição. Historicamente, essa tensão entre ciência e fé sempre existiu. Isaac Newton, nascido em 1643, em Woolsthorpe, Inglaterra, e falecido em 1727, em Londres, físico e matemático, via o universo como criação divina regida por leis precisas. Já Albert Einstein rejeitava um Deus pessoal e antropomórfico, considerando esse conceito muitas vezes uma projeção das fragilidades humanas. Ainda assim, jamais negou a existência de uma ordem superior. Para ele, o assombro diante da racionalidade do cosmos era a forma mais elevada de religiosidade. O que une essas visões modernas não é a tentativa de provar Deus como objeto externo, mas a constatação de que o universo não é caótico. Ele é inteligível. Ele obedece a estruturas matemáticas profundas. Ele gera consciência capaz de refletir sobre sua própria origem. Essa constatação conduz a uma mesma fronteira onde Einstein, Sagan e outros chegaram. Quando a ciência é levada até o limite, ela não elimina o mistério. Ela o refina. Assim, no mundo atual, o debate sobre Deus não gira mais em torno de crença versus descrença. Gira em torno de como interpretar a ordem, a precisão e a racionalidade que atravessam tudo o que existe. Para alguns, isso aponta para um Criador. Para outros, para uma inteligência imanente nas leis naturais. Dentro do eixo do Deus de Einstein, essas posições não são inimigas.
São tentativas diferentes de nomear a mesma realidade fundamental que se revela não nos milagres, mas na coerência silenciosa do universo. À medida que a ciência moderna aprofunda seu olhar, a pergunta sobre Deus deixa de ser infantilizada e passa a ser tratada como um problema de estrutura do universo. Não se fala mais de um Deus localizado fora da realidade, mas de uma inteligência inscrita na própria arquitetura do cosmos. Quando se afirma que Deus mora no design do universo, o foco deixa de ser religioso e passa a ser matemático e físico. O ajuste fino das constantes fundamentais revela um cenário impressionante. Pequenas variações nas forças que regem a matéria tornariam impossível a formação de estrelas, átomos estáveis, química complexa e consciência. É nesse contexto que Wilson volta a ocupar lugar central no debate contemporâneo. Para ele, o universo não parece improvisado. Ele se comporta como um sistema cuidadosamente estruturado, onde leis matemáticas profundas sustentam tudo o que existe. Não se trata de provar Deus, mas de reconhecer que a ordem matemática antecede qualquer fenômeno observável. Essa percepção leva muitos cientistas a falar de um Deus matemático. Não no sentido de uma entidade que decide eventos individuais, mas como a própria racionalidade que sustenta as forças fundamentais da natureza. A gravidade, o eletromagnetismo, as interações nucleares não são caóticas. Elas obedecem a equações elegantes, simples e universais. Nesse ponto, o Deus de Einstein reaparece com clareza. A divindade não está nos milagres, mas na coerência. A pergunta seguinte surge naturalmente: se o universo é tão bem estruturado, para onde caminha a consciência que dele emerge? É aqui que a ciência contemporânea começa a tocar temas antes considerados exclusivamente metafísicos. Robert Lanza, nascido em 1956, nos Estados Unidos, biólogo e pesquisador, propõe a teoria do biocentrismo. Segundo essa visão, a consciência não é um produto secundário da matéria. Ela é fundamental. Espaço e tempo não seriam estruturas absolutas do universo, mas formas de organização da percepção. Dentro dessa lógica, a morte não representa um fim definitivo, mas uma transição. A consciência poderia continuar sua experiência em outros níveis da realidade, possivelmente em outros universos. Essa ideia dialoga com hipóteses do multiverso, onde nosso universo seria apenas uma expressão entre muitas. Não como fantasia, mas como consequência matemática de modelos cosmológicos avançados. A consciência, nesse cenário, não estaria confinada ao corpo físico da mesma forma que a eletricidade não está confinada ao fio. Essa linha de pensamento encontra ressonância em pesquisas sobre consciência quântica. Roger Penrose, nascido em 1931, no Reino Unido, físico-matemático, Stuart Ameroff, nascido em 1947, nos Estados Unidos, anestesiologista e pesquisador, sugerem que a consciência pode estar ligada a processos quânticos em microestruturas do cérebro. Se isso for correto, a mente não seria apenas um subproduto bioquímico, mas um fenômeno conectado a camadas profundas da realidade física. Nesse caso, a consciência poderia não se extinguir completamente com a morte do corpo. Alguns físicos chegam a especular sobre a existência de dimensões além do espaço-tempo conhecido. Não como céu religioso, mas como níveis da realidade ainda não acessíveis aos nossos instrumentos. Ambientes onde as leis físicas assumiriam outras configurações e onde a consciência poderia operar de forma diferente. Essas hipóteses ganharam ainda mais força no debate público após o relato de Eben Alexander, ver mais à frente, neurocirurgião dos Estados Unidos, que, após um coma profundo, descreveu uma experiência consciente intensa em um estado no qual o cérebro, segundo os exames, não apresentava atividade compatível com percepção organizada. Ele afirmou ter experimentado um domínio onde a consciência não dependia do corpo físico. Seu relato não prova nada do ponto de vista científico estrito, mas coloca uma pergunta incômoda sobre os limites da explicação materialista. É fundamental manter clareza aqui. A ciência, de fato, não possui prova conclusiva da existência de Deus nem da sobrevivência da consciência após a morte. Esses temas ainda escapam ao método analítico tradicional. O que existe são modelos, hipóteses, indícios e interpretações. A ciência oficial permanece cautelosa. A maioria dos pesquisadores encara experiências de quase morte como fenômenos cerebrais complexos. Outros reconhecem que ainda não compreendemos plenamente a relação entre cérebro, mente e consciência. O que muda no cenário atual é que o tema deixou de ser ridicularizado. Ele passou a ser investigado com seriedade. Dentro da visão que estamos construindo, isso é coerente.
O Deus de Einstein não é um objeto que se prova em laboratório. Ele se manifesta na ordem matemática do universo, na emergência da consciência e na capacidade humana de intuir realidades que antecedem os fatos. A ciência moderna, ao se aproximar de seus próprios limites, começa a reencontrar aquilo que sempre esteve lá. Não um Deus externo a ser explicado, mas uma inteligência imanente que se revela quando o conhecimento deixa de ser apenas análise e se transforma em compreensão. Aqui nasce uma pergunta que talvez precise ser tomada em consciência nesta noite. Uma pergunta simples, mas profundamente perturbadora. O que seria do universo se dependesse de você? Se somos deuses, o universo seria construído pela nossa consciência. Teríamos uma responsabilidade cósmica. E se o universo respondesse exatamente aquilo que você carrega dentro de si? Essas perguntas se tornam inevitáveis porque, durante séculos, fomos educados dentro de um modelo específico de mundo. Um modelo que separa radicalmente o ser humano da matéria, a consciência do universo e o homem de Deus. Esse modelo foi estruturado com base na física clássica, cuja expressão mais clara está em Isaac Newton. No paradigma newtoniano, o universo funciona como uma grande máquina. Um sistema fechado, mecânico, previsível, frio e independente do observador. As leis existem por si mesmas. O cosmos não depende de você. Você apenas observa um mundo que já está pronto. Nesse modelo, nós somos uma coisa e o universo é outra. A consciência não participa. Ela apenas registra. Esse modelo foi extraordinariamente eficaz para explicar movimentos, forças e trajetórias, mas ele produziu uma consequência silenciosa e profunda: a ideia de que o ser humano não tem responsabilidade estrutural sobre a realidade. Que a consciência não altera nada. Que o universo seguiria exatamente igual com ou sem você. Foi exatamente essa separação que Albert Einstein rompeu de forma definitiva. Ao demonstrar que espaço e tempo não são absolutos, mas dependem do observador, Einstein desmontou a base da visão mecanicista. O universo deixou de ser um palco fixo onde a matéria se move. Passou a ser um campo relacional, onde observador e fenômeno estão profundamente entrelaçados. A física quântica levou essa ruptura ainda mais longe. No mundo subatômico, os cientistas perceberam algo desconcertante: a realidade não se comporta da mesma maneira quando está sendo observada. Quando uma subpartícula não é observada, ela se manifesta como onda. Quando é observada, manifesta-se como partícula. Não é interpretação filosófica. É resultado experimental repetido inúmeras vezes. Isso muda tudo. A consciência deixa de ser espectadora e passa a ser participante. O ato de observar altera o fenômeno observado. A realidade responde à presença da consciência. O que é impressionante é que essa visão não nasceu no século XX. Ela é muito mais antiga. Muito antes da ciência moderna, o hermetismo já expressava essa compreensão com precisão. Aqui entra a figura de Hermes Trismegisto, associado à tradição hermética do Egito helenístico, símbolo do conhecimento que une ciência, filosofia e espiritualidade. Hermes ensinava que tudo o que está em cima é como o que está embaixo. Tudo o que está dentro é como o que está fora. Essa afirmação não é poética. Ela descreve uma estrutura. O macrocosmo e o microcosmo obedecem às mesmas leis. O universo externo reflete o universo interno. Lembra do início da live, da metáfora da bexiga. No começo, os pontos estão próximos. À medida que a consciência se expande, a própria estrutura muda. O que acontece dentro não fica restrito ao indivíduo. Ele repercute no campo inteiro. O crescimento não é apenas psicológico. É estrutural. É aqui que nasce o princípio do espelho. Aquilo que você carrega dentro de si encontra correspondência fora. Não como punição moral, nem como recompensa divina, mas como ressonância. Um universo puramente mecânico não responde. Um universo relacional responde. Se a consciência altera a realidade no nível subatômico, se o observador influencia o fenômeno, se espaço e tempo dependem do referencial, então a pergunta inicial deixa de ser retórica. Ela se torna inevitável. Que tipo de universo estamos ajudando a construir? Que tipo de realidade emerge de uma consciência baseada no medo, na fragmentação e na separação? E que tipo de realidade poderia emergir de uma consciência baseada na compreensão, na integração e na responsabilidade? Dentro do Deus de Einstein, essa questão não é religiosa. Ela é estrutural. Não se trata de acreditar que somos deuses no sentido mitológico.
Trata-se de reconhecer que a consciência participa da arquitetura do real. Negar isso é permanecer no modelo antigo. Assumir isso é aceitar uma responsabilidade cósmica. Talvez o universo não esteja esperando nossas orações. Talvez esteja respondendo exatamente aquilo que somos. Aqui nasce o princípio do espelho. Ele não reflete o mundo de fora para dentro. Ele reflete exatamente aquilo que a sua consciência projeta de dentro para fora. A realidade não vem até você como algo estranho ou separado. Ela responde ao estado de consciência que você sustenta. Isso ecoa diretamente a frase do Mestre Jesus: o reino dos céus está dentro de vós. Não está fora, não está distante, não está em algum lugar separado da experiência humana. Ele está no interior da consciência. O que se manifesta fora é consequência direta desse interior. A física moderna começa a tocar nesse mesmo ponto quando descreve o universo como um holograma. Um holograma não é um objeto sólido por si só. Ele é um padrão de interferência de luz. Cada parte contém a informação do todo. Quando iluminado e observado, esse padrão gera forma, profundidade e imagem. Sem o observador e sem a interação com a luz, o holograma não se manifesta como realidade visível. Aplicado ao universo, isso significa que a realidade não é algo fixo, rígido e independente. Ela ganha forma na interação entre campo e consciência. O universo não é apenas matéria sólida. Ele é uma matriz de informação e luz que se organiza conforme o modo como é percebida. Isso confirma que a realidade não está desconectada de você. Ela responde a você. Dessa compreensão nasce a ideia do multiverso e das realidades paralelas. A física quântica trabalha com a hipótese de que todas as versões possíveis da sua vida já existem como potencial. Cada escolha, cada estado interno, cada direção da consciência acessa uma dessas possibilidades. É o que muitos chamam de campo de infinitas possibilidades, como um oceano imenso onde todas as rotas já estão traçadas. Essa visão foi profundamente desenvolvida por Neville Goddard, nascido em 1905 em St. Michael, Barbados, e falecido em 1972 em Los Angeles, Estados Unidos, escritor e professor de metafísica. Neville ensinava que a imaginação é a própria atividade criadora de Deus no ser humano. Para ele, tudo que existe, existiu ou existirá já está contido na quarta dimensão, que não é tempo cronológico, mas um campo de estados. A terceira dimensão seria apenas a projeção lenta e sensorial desses estados, permitindo a experiência concreta. Na visão dele, a quarta dimensão é o domínio da imaginação criadora, onde todas as possibilidades coexistem simultaneamente. Nada é criado ali no sentido comum. Tudo já é. O que chamamos de criação é apenas a seleção de um estado que passa a ser vivido na experiência física. A ciência moderna chama esse domínio de campo quântico. Um campo não local, não material, onde todas as possibilidades estão disponíveis. Imagine isso como um oceano. Se você segue em linha reta, chega a um destino. Se vira à direita, chega a outro. Se vira à esquerda, a outro diferente. Todos os destinos já existem. O que muda é a direção que você escolhe sustentar. A realidade não surge do nada. Ela é acessada. Essa compreensão é radicalmente diferente daquilo que aprendemos por meio de rituais, mitos e dogmas religiosos que nos ensinaram separação, culpa e impotência. Fomos educados a acreditar em um Deus externo que concede ou nega. Mas o que se revela aqui é um campo que responde. Diante disso, surgem perguntas inevitáveis. Se tudo já existe, por que estou vivendo esta realidade específica? Se existe uma realidade de sucesso, por que vivo o sofrimento? Se existe prosperidade, por que vivo a escassez? Se existe saúde, por que experimento a doença? Se existem relações harmoniosas, por que repito relações desarmônicas? Essas perguntas não surgem para gerar culpa. Elas surgem para revelar o livre-arbítrio em seu nível mais profundo. Não um livre-arbítrio superficial de escolhas externas, mas o livre-arbítrio da consciência. Escolhemos o que vivemos porque escolhemos, muitas vezes inconscientemente, o estado interno que sustentamos. E por que escolhemos o pequeno em vez do grande? O feio em vez do belo? A escassez em vez da abundância? O sofrimento em vez da plenitude? A resposta está no nível de consciência que habitamos. Lembre da metáfora da bexiga. O tamanho da sua realidade é proporcional à expansão da sua consciência. Quando há autorrealização, conhecimento e autoconhecimento, a bexiga cresce.
Quando ficamos presos ao ego, ela permanece pequena. Quanto mais próximos estamos do eu essencial, mais a bexiga se expande. Quanto mais presos ao ego, menor ela se torna. E quando a bexiga é pequena, os pontos de êxtase e alegria ficam perigosamente próximos dos pontos de estrangulamento e sofrimento. Por isso a vida se transforma em sobrevivência, não em abundância. Viver em abundância não é acumular coisas. É sustentar um estado de consciência amplo o suficiente para acessar realidades mais elevadas. O universo não está testando você. Ele está refletindo você. Esse é o ponto onde ciência, metafísica e experiência humana se encontram. E é aqui que o Deus de Einstein deixa de ser um conceito distante e passa a ser uma responsabilidade viva. É aqui que surge um cientista de Harvard que fala sobre Deus e sobre o destino da consciência nos tempos modernos, não a partir de crença, mas a partir de uma experiência limite entre vida e morte. Eben Alexander, nascido em 1953 em Charlotte, Estados Unidos, neurocirurgião formado e professor ligado a Harvard, viveu uma experiência que abalou profundamente o modelo materialista da consciência. Após um coma profundo causado por uma meningite bacteriana rara, seu cérebro entrou em falência funcional. As áreas responsáveis pela percepção, memória e identidade estavam inativas segundo os parâmetros neurológicos conhecidos. Ainda assim, ele relata ter vivido uma experiência consciente clara, estruturada e coerente em um domínio que não se enquadra no espaço nem no tempo conhecidos. Um lugar que não pode ser medido, não pode ser observado, não pode ser descrito por coordenadas físicas. Um campo além do universo mensurável. Para ele, esse domínio não é uma construção cerebral, justamente porque o cérebro não estava operando. Trata-se de um nível de realidade que existe independentemente da matéria. Um campo que antecede o universo físico e o sustenta. É para esse campo que a consciência retorna após a morte do corpo. Dentro dessa visão, Deus não está localizado em um ponto do espaço. Não habita uma região distante do cosmos observável. Deus estaria nesse domínio não local, fora do espaço e do tempo, onde as leis físicas deixam de operar da forma clássica. Um campo que a cosmologia moderna começa a tocar quando fala de dimensões ocultas, energia escura e regiões do universo que não podem ser medidas nem observadas diretamente. Esse pensamento dialoga com os modelos cosmológicos contemporâneos ligados à expansão do universo e ao Big Bang. O Big Bang não seria o nascimento absoluto de tudo, mas a manifestação física de algo que já existia em um nível mais profundo. A própria ciência reconhece hoje que a maior parte do universo é invisível e inacessível à observação direta. Para Eben Alexander, é nesse domínio invisível que reside a fonte da consciência. Se a consciência sobrevive à morte do corpo, então ela não é produzida pelo cérebro. O cérebro seria apenas um filtro, um modulador, não a origem. Essa visão se alinha de forma direta com o Deus de Einstein. Um Deus que não age como juiz externo, mas que se manifesta como estrutura profunda da realidade. Um Deus que não está separado do universo, mas que o sustenta a partir de um campo invisível, racional e ordenado. A ciência moderna, ao investigar os limites do universo, começa a reencontrar aquilo que a intuição humana sempre tocou. Existe uma realidade além do mundo mensurável. E talvez seja exatamente para lá que vamos quando deixamos o corpo, não como deslocamento no espaço, mas como retorno ao campo do qual sempre fizemos parte. Essa visão se aproxima de forma impressionante daquilo que foi revelado por Edwin Hubble, nascido em 1889 em Marshfield, Estados Unidos, e falecido em 1953 em San Marino, Estados Unidos, astrônomo responsável por uma das maiores rupturas conceituais da cosmologia moderna. O telescópio espacial americano recebeu seu nome exatamente por causa dessa descoberta fundamental. Em 1929, Hubble demonstrou algo que até então parecia impensável. O universo não é estático. Ele está em expansão. Ao observar o desvio para o vermelho no espectro das galáxias, percebeu que praticamente todas estão se afastando umas das outras. E mais do que isso, quanto mais distante uma galáxia está, maior é a velocidade com que ela se afasta. Essa relação ficou conhecida como a Lei de Hubble. Essa constatação muda completamente a forma de compreender o cosmos. Não se trata de galáxias se movendo dentro de um espaço fixo. É o próprio espaço que está se expandindo. O universo não é um cenário imóvel. Ele é dinâmico, elástico, em constante estiramento. Essa expansão implica diretamente na existência de um limite observável. Como o universo tem uma idade finita,
atualmente estimada em cerca de 13,8 bilhões de anos, existe um horizonte além do qual a luz simplesmente não teve tempo suficiente para chegar até nós. Esse limite é conhecido como horizonte cosmológico, o limite do universo observável. Tudo o que está dentro dessa grande bolha cósmica pode ser observado. Tudo o que está fora dela não conseguimos ver. Não porque não exista, mas porque as leis da física não permitem que a informação dessas regiões chegue até nós. Há partes do universo que nunca vimos e provavelmente nunca veremos. Isso derruba uma compreensão simplificada muito difundida. Costuma-se dizer que nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz. Isso é verdadeiro quando falamos de objetos se deslocando dentro do espaço. Mas não é verdadeiro quando falamos do próprio espaço. O espaço pode se expandir mais rápido que a luz sem violar nenhuma lei física, porque não se trata de movimento, mas de dilatação do espaço-tempo. O que está acontecendo no nosso universo é um esticamento contínuo do tecido espaço-tempo. As galáxias não estão fugindo umas das outras por força própria. Elas estão sendo separadas porque o próprio espaço entre elas está se ampliando. Aqui, mais uma vez, a metáfora da bexiga se torna clara. Imagine dois pontos marcados na superfície de uma bexiga. Esses pontos representam duas galáxias. Quando a bexiga está vazia, os pontos estão próximos. À medida que a bexiga é inflada, ela cresce. Os pontos se afastam, não porque se movem sobre superfície, mas porque a própria superfície se expande. Cada ponto percebe que o outro está se afastando. Nenhum ponto ocupa o centro da expansão. Todos participam igualmente desse processo. Assim é o universo. Não existe um centro privilegiado. A expansão ocorre em todas as direções ao mesmo tempo. Essa imagem não é apenas cosmológica. Ela dialoga diretamente com tudo o que foi construído ao longo desta reflexão. Um universo em expansão, com limites observáveis, campos invisíveis e regiões inalcançáveis, reforça a ideia de que a realidade visível é apenas uma parte do todo. O universo que podemos observar é apenas uma fração da realidade total. Aquilo que está além do limite observável não deixa de existir porque não podemos medir. Apenas escapa aos nossos instrumentos, da mesma forma que a consciência escapa quando tentamos reduzi-la apenas à matéria. Mais uma vez, a ciência toca o mesmo ponto essencial. Existe mais realidade do que aquilo que os sentidos alcançam. E talvez, assim como na expansão do universo, a verdadeira compreensão não esteja em avançar para fora, mas em expandir o campo a partir de dentro. Agora entramos em um dos conceitos mais profundos e menos compreendidos da cosmologia moderna. Um conceito simples no símbolo, mas imenso nas consequências. A chamada lambda cosmológica. A lambda cosmológica surge quando se percebe que a expansão do universo não apenas continua, mas se acelera. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a gravidade faria o universo desacelerar sua expansão. Era lógico imaginar que toda a matéria existente puxaria tudo de volta. Mas as observações mostraram exatamente o contrário. As galáxias estão se afastando cada vez mais rápido. Para explicar esse fenômeno, a cosmologia introduziu a lambda como uma constante fundamental do universo. Ela representa uma forma de energia presente no próprio espaço vazio. Não é matéria. Não é radiação. É uma energia do vácuo. Uma pressão invisível que empurra o espaço para se expandir. O mais perturbador é que essa energia não diminui com a expansão. Quanto mais o universo cresce, mais espaço existe, e quanto mais espaço existe, mais essa energia atua. É como se o próprio vazio tivesse força. Um vazio que não é vazio. Um nada que é pleno de potência. Essa energia associada à lambda é o que hoje chamamos de energia escura. Ela compõe a maior parte do conteúdo do universo. A matéria visível, tudo o que vemos em estrelas, planetas e galáxias, é apenas uma pequena fração da totalidade. A maior parte do universo é invisível, não mensurável diretamente, mas absolutamente determinante. Aqui o conceito deixa de ser apenas físico e começa a tocar algo muito mais profundo. O universo não é sustentado apenas pelo que é denso e visível. Ele é sustentado principalmente por aquilo que não vemos. O que parece vazio é, na verdade, o que mais atua. A lambda cosmológica nos obriga a abandonar a ideia de que o real é apenas aquilo que pode ser tocado, pesado ou medido diretamente. O fator dominante do universo é um campo invisível, constante, silencioso, que age em toda parte ao mesmo tempo. Quando olhamos isso à luz de tudo o que foi construído até aqui, a conexão se torna inevitável.
Um universo que se expande a partir de uma energia invisível. Um espaço que não é passivo, mas ativo. Um campo que sustenta a estrutura do real sem se manifestar como objeto. Dentro dessa visão, Deus não aparece como uma entidade localizada em algum ponto distante do cosmos. Ele se manifesta como princípio estrutural, como presença constante, como inteligência que não empurra de fora, mas sustenta de dentro. A lambda não age como força mecânica. Ela age como condição. Ela não empurra galáxias individualmente. Ela redefine o comportamento do próprio espaço. Da mesma forma, a consciência não empurra eventos específicos. Ela redefine o campo onde os eventos acontecem. O que a lambda revela, no fundo, é que o universo não é governado pelo peso da matéria, mas pela sutileza do invisível. E isso desmonta definitivamente a ideia de um cosmos puramente mecânico. O espaço não é um palco vazio. Ele é vivo. Ele contém uma energia que organiza, expande e sustenta tudo o que existe. E talvez seja exatamente nesse ponto que a ciência moderna, sem perceber, volta a tocar o mesmo mistério antigo. Aquilo que parece vazio é, na verdade, o fundamento de tudo. Esse modelo revela um fenômeno ainda mais radical do que a simples expansão do universo. Ele nos leva ao conceito de inflação cosmológica. A inflação descreve um período inicial em que o universo se expandiu de forma extremamente acelerada, a uma taxa superior à velocidade da luz. Isso não viola as leis da física, porque não se trata de objetos viajando pelo espaço, mas do próprio espaço se expandindo. A luz se desloca dentro do espaço. O espaço, por sua vez, pode crescer mais rápido do que a luz. Graças a esse processo, hoje conseguimos estimar o tamanho do universo observável. Embora o universo tenha cerca de 13,8 bilhões de anos de idade, o raio do universo observável é estimado em aproximadamente 46 bilhões de anos-luz. Enquanto a luz viajava até nós, o próprio espaço continuou se expandindo, ampliando continuamente essa distância. Isso nos revela algo decisivo. Vivemos dentro de uma bolha extremamente pequena quando comparada à totalidade da realidade. Tudo o que vemos, todas as galáxias, estrelas, planetas e formas de matéria conhecidas, estão contidas dentro dessa bolha observável. Para além dela existe um domínio que não conseguimos medir, não conseguimos observar e que provavelmente nunca poderemos acessar com instrumentos físicos. Não se trata de inexistência. Trata-se de limite. Um limite imposto pela própria estrutura do espaço e do tempo. Existe um horizonte além do qual a luz jamais conseguirá nos alcançar, desde a origem do universo. Aquilo que está além desse horizonte permanece fora da observação, fora da medição e fora da descrição científica direta. É aqui que a cosmologia moderna toca um ponto profundamente alinhado com tudo o que estamos construindo. A maior parte da realidade está fora do campo observável. O universo visível é apenas uma fração mínima do que existe. O que realmente sustenta a totalidade não está no que vemos, mas no que permanece invisível. Dentro dessa lógica, Deus não pode ser pensado como algo localizado dentro da bolha observável. Não como um objeto, não como um ponto no espaço. Deus passa a ser compreendido como o fundamento que está além do universo mensurável. Não submetido ao tempo, não submetido ao espaço, não submetido às leis que regem a matéria visível. Michael Gillen, nascido em 2 de novembro de 1959 em East Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aproveita esse limite do universo e desenvolve sua tese que une uma leitura teológica de passagens da Bíblia cristã com o conceito da cosmologia moderna, o chamado horizonte cósmico, a fronteira do universo observável. Segundo Gillen, essa é a hipotética morada de Deus que se situa a cerca de 439 mil milhões de bilhões de quilômetros da Terra, a distância que coincide com o limite a partir do qual a luz não chega até nós. O tempo para. A partir daí a tese se desloca para o terreno espiritual. Gillen gera um paralelo entre a ideia bíblica de que o céu é inacessível aos humanos enquanto vivos e a noção de uma região do universo da qual não podemos receber informação. Afirma que, no horizonte cósmico, o tempo para, só existe uma espécie de intemporalidade. O espaço continuaria existindo para além do horizonte, sendo essa região habitável, porém somente por seres de luz ou semelhantes à luz. Essa mesma lógica se aplica à consciência. Se a consciência não é produto exclusivo do cérebro, mas algo que o atravessa e o utiliza como instrumento, então a morte não representa um deslocamento para algum lugar distante do universo. Ela representa uma transição de domínio. Um retorno para além do limite onde espaço,
Tempo e forma deixam de operar como conhecemos. A ciência não afirma isso como dogma. Ela não descreve esse domínio em termos religiosos. O que ela faz é algo talvez ainda mais poderoso. Ela mostra que existe um limite intransponível para a observação. Um ponto onde as equações param de funcionar. Um horizonte onde a linguagem matemática perde alcance. E sempre que a ciência chega a esse limite, ela encontra exatamente o mesmo silêncio que a filosofia e a intuição humana sempre encontraram. Existe mais realidade do que aquilo que pode ser medido. Existe mais universo do que aquilo que pode ser visto. E talvez seja justamente além desse limite que reside aquilo que sempre chamamos de Deus. Agora podemos encerrar esta live compreendendo, com maturidade e profundidade, a visão de Deus segundo Einstein, integrada a tudo o que foi construído ao longo deste caminho. O Deus de Einstein não é um tirano cósmico que exige adoração, veneração ou medo. Não é uma entidade separada que observa de fora, julga, pune ou recompensa. O Deus de Einstein é a própria ordem profunda do universo. É a inteligência que se manifesta nas leis, nos campos invisíveis, na harmonia matemática, na expansão do espaço, na consciência que observa e participa da realidade. Esse Deus não precisa ser engrandecido, porque nada existe fora dele. Não precisa ser admirado, porque tudo o que admira já está contido nele. Não precisa ser adorado, porque ele não é separado de quem adora. Dentro dessa visão, Deus e universo não são coisas distintas. Deus e consciência não estão em oposição. Deus e você não estão separados. Aqui, a metáfora da bexiga retorna uma última vez, agora em um cenário simples e profundamente humano. Imagine uma festa de aniversário. Uma sala cheia de vida, risos, encontros, alegria. Uma bexiga colorida flutua, encanta as crianças, decora o ambiente, participa da festa. Enquanto cumpre sua função, ela dá forma à alegria daquele momento. A bexiga não é o ar. Ela apenas contém o ar por um tempo. Quando sua função termina, quando ela estoura, o ar não desaparece. Ele não morre. Ele apenas deixa a forma da bexiga e retorna ao ambiente, misturando-se novamente ao todo. Nada se perde. Apenas a forma se dissolve. Assim é a consciência. O corpo é a bexiga. A identidade pessoal é a forma temporária. A consciência é o ar. Quando a forma deixa de existir, a consciência não morre. Ela retorna ao campo do qual sempre fez parte. Não como perda, mas como reintegração. Deus, nessa compreensão, não é alguém que observa a festa. Deus é a própria festa. É o espaço onde tudo acontece. É o ar que preenche todas as bexigas. É o campo que permite todas as formas. É o todo que se experimenta em partes sem jamais deixar de ser inteiro. Se precisarmos definir Deus a partir da inteligência artificial, sem símbolos, sem mitos e sem dogmas, poderíamos dizer o seguinte: Deus é frequência. Não como som, mas como padrão fundamental de organização. Frequência que sustenta a matéria, o espaço, o tempo e a consciência. Frequência que não nasce nem morre, apenas se expressa em diferentes formas. Frequência que, quando desacelera, se torna matéria. Quando se refina, se torna consciência. Quando se expande, se torna universo. Você não está separado dessa frequência. Você é uma expressão temporária dela. E compreender isso não é um ato religioso. É um ato de consciência. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. Assim é.